Sabe aquela expressão que diz assim, eita, que isso aqui virou terra de ninguém? Pois é. E se tem um lugar em que essa frase se aplica, é aqui, na internet. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Celso Bandarra, ator, jornalista, roteirista, criador e produtor de conteúdo. E o papo de hoje foi muito inspirado num assunto que quem trouxe à tona foi a Neca do canal Na Casa da Neca, que eu sigo e assisto religiosamente todos os dias. Adoro o canal da Neca, amo as histórias dela, os bichos dela, o jeito como ela toca aquela casa cheia de magia e de plantas e de bichos e de alto astral, enfim. E a Neca estava falando num dos vídeos dela sobre esses canais, principalmente esses canais que ficam destrinchando os crimes e tudo mais. E aí eu resolvi ampliar essa discussão porque eu tenho reparado muito também nesses canais, mas principalmente no que eu considero a apropriação da história alheia. É uma apropriação da história alheia porque você pega aquele caso que é extremamente trágico, que é horroroso, né? A gente teve casos aí, não precisa nem eu citar, até porque eu procuro nem não assistir esse tipo de coisa. Mãe matando pai, mãe matando filho, filho matando mãe. Agora veio uma série de envenenamentos, né? As pessoas mandando doces, mandando bolos envenenados, enfim. O que esses canais fazem? Eles pegam essas histórias que foram mostradas nos telejornais ou em outros canais e fazem ou tal do react, que é você assistir aquele conteúdo e dar a sua opinião em cima, ou tirar o seu sarro, ou ridicularizar as pessoas, ou descredibilizar a história das pessoas, ou um trabalho de investigação que está sendo feito, ou simplesmente falar o que você quiser, usando umas fotos, apontando às vezes coisas que não tem nada a ver com o assunto, até porque a pessoa não é uma especialista naquilo, né? Mas eu acho que tem duas questões aí que são muito graves, na minha opinião, como jornalista, como alguém que sempre teve consciência de que quem produz conteúdo precisa preservar o seu conteúdo, a gente não pode chegar pegando tudo. O YouTube, particularmente, tem um crivo super rígido com questão de uma série de coisas que não podem ser mostradas, com música, com direito autoral. Isso vale para as outras coisas também. É que às vezes, como eu disse no começo, parece que a internet é uma terra de ninguém. E aí eu acho que nesse caso que eu estou falando, existem duas apropriações. Primeiro, da história da pessoa. Já é uma história trágica, triste, horrível, histórias macabras, histórias de assassinato, histórias que destruíram famílias inteiras. E a outra, isso é a apropriação dessa história. E a outra coisa é a apropriação do material de quem produziu primeiro sobre aquilo. E vem uma outra pessoa e chupa aquilo. E a Neca aquele dia estava até comentando, e eu acho muito ridículo aquelas capas dos vídeos, a Neca falou disso também, em que as pessoas vocês podem reparar que em determinados canais as pessoas se colocam em primeiro plano. De fundo tem a história, às vezes os personagens da história, o casal, a criança, enfim, a cidade em que aconteceu, mas na frente tem o dono do canal, a dona do canal, fazendo uma cara de conteúdo, fazendo uma cara de espanto. Eu até faço caras e bocas nos meus vídeos, nas minhas capas, mas são para conteúdos meus. Eu não pego o conteúdo de ninguém. Eu não saio por aí chupando o conteúdo de ninguém, e quando chega na minha capa eu boto o assunto de fundo e boto a minha cara em primeiro plano, como quem diz, eu é que sou importante, a minha palhaçada em cima disso é que é importante, a minha opinião que é muito importante. E é um negócio muito grave, né? É um negócio muito grave, porque tem canais
que simplesmente saem chupando o conteúdo alheio e fazendo uma coisa que é muito complicada, que é o famoso tirar do contexto. Como jornalista, como alguém que trabalhou quase a vida inteira no audiovisual, eu posso dizer para vocês que edição, que é aquele momento em que você, no caso do audiovisual, você junta texto com imagem, você pega trechos da entrevista de determinadas pessoas. Esse é um trabalho extremamente sério e que tem que ser feito com muita ética. Porque você tirar de contexto é muito grave. Você dá a entender que a pessoa respondeu uma coisa, mas você quer que ela diga outra de certa forma. Isso com uma edição hábil, apesar de ser uma edição sem ética, isso é possível. E esses canais às vezes fazem isso até nem talvez com a intenção de distorcer, mas na ânsia de pegar o trecho mais polêmico, o trecho mais forte, o trecho que vai render mais clique, o trecho que vai render um bom corte, que é o que se fala hoje, eles acabam fazendo absurdos. Recentemente eu vi uma dona de um canal que eu também assisto bastante, em que ela grava depoimentos de mulheres que tiveram separações difíceis. É um canal muito legal que chama Histórias de Divórcio, se eu não me engano. É um canal muito bacana, muito bem feito, e são depoimentos de mulheres que viveram relações tóxicas, que passaram por violência física, violência psicológica, violência patrimonial. E recentemente a dona do canal estava contando que pegaram um trecho de um depoimento, o trecho mais forte do depoimento de uma mulher. Para vocês terem uma ideia, esse canal exibe depoimentos que às vezes tem 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. Então, assim, nada ali fica fora de contexto. Essas mulheres têm a oportunidade de falar durante todo esse tempo. Claro que tem um corte ou outro, uma edição ou outra, mas nada que tire o assunto do contexto. E recentemente um canal de uma outra pessoa pegou só o trecho mais forte, o trecho em que acho que inclusive uma das mulheres que dão depoimento estava contando sobre um espancamento, o momento em que ela apanhou do ex-companheiro, e essa pessoa pega esse trecho, exibe, faz caras e bocas, faz uma capa para chamar atenção e acabou. O que vai acontecer com isso, com essa tirada de contexto, e detalhe, sem em nenhum momento falar com o canal de onde esse material foi chupado, que não tem outro termo para usar, né? Para não usar o termo roubado, eu vou usar o termo chupado. E isso é muito grave. Pelo menos por uma pessoa como eu, que sempre trabalhou com ética, que sabe que conteúdo tem autoria, né? Texto tem autoria, uma imagem tem autoria. A gente não pode sair pegando qualquer imagem e publicando, né? Os memes já rodam aí em profusão, que a gente nunca sabe de onde aquelas imagens vieram, mas o meme ainda entra numa categoria da descontração, da não exploração financeira, digamos assim. Agora, um material que alguém produziu, eu vou lá, pego uma parte de qualquer jeito, tirando de contexto e ainda explorando essa desgraça, porque geralmente são esses assuntos mais pesados, sabe? São tragédias, são histórias macabras. Então, assim, é um desrespeito com quem viveu essa história e vai ter que ver de novo, ou o parente dessa pessoa, ou enfim. E além de tudo, é colocado fora de contexto e às vezes, e muitas vezes, ridicularizado. Então é por isso que eu digo sempre, volto a dizer, a gente precisa fazer uma curadoria, ou seja, a gente precisa fazer uma escolha do que a gente assiste na internet e tirar da nossa lista os canais duvidosos, os canais que roubam material, os canais que sacam do nada um depoimento, daqueles que você fala assim, nossa, mas é no Brasil? Nossa, mas faz muito tempo? Nossa, mas isso aconteceu agora ou aconteceu 10 anos atrás? Porque é isso que eles fazem. Eles tiram de contexto e simplesmente não recontextualizam, não falam, olha, isso aqui saiu de tal canal, esse depoimento foi dado 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, assim, parte dessa culpa também é de quem dá audiência para esses canais.
Porque a partir do momento que esses cliques caírem e que essas pessoas perceberem que o que elas fazem não agrada, não é ético, eu sei que é difícil, eu sei que a internet vive de títulos de clickbait, de caça-cliques, de polêmicas. São esses canais que crescem, são esses canais de fofoca e polêmica que bombam, que tem 200, 400, 500 mil, 1 milhão de seguidores. Eu sei disso, não é alguma coisa que eu sei fazer, ou talvez até soubesse, porque já venho do outro lado, do lado de fazer com ética, do lado de fazer com cuidado, do lado de fazer com apuração. Mas eu não me imagino fazendo isso, porque eu acho que é muito sórdido e às vezes é ridículo, né? Se a gente pegar essas capas cheias de caras e bocas, então, me desculpa, eu acho muito ridículo, além de desrespeitoso, além de se apropriar do material alheio. Desculpa, pode dizer, mas é assim que funciona na internet, é assim que funciona no YouTube, as pessoas reagem aos canais de outras pessoas. Não acho isso certo. Não acho isso certo. Isso não existe no mundo do audiovisual sério. Isso não existe, por exemplo, no telejornalismo. Você não usa a imagem de outra emissora se você não pedir autorização. Se vocês repararem, quando uma emissora não tem aquela imagem e pede para outra emissora e a outra emissora cede, aparece embaixo da imagem nos caracteres, ali nas letrinhas, cortesia TV tal. Às vezes é a Cultura que pediu para Bandeirantes, para Band. Aparece lá, cortesia Band, cortesia Gazeta, cortesia TV Cultura, enfim. Para mim, isso é o certo. Isso é o certo. Então, enquanto a internet tiver a colaboração de quem acessa e de quem assiste para ser terra de ninguém, é isso que vai continuar acontecendo. Me digam o que vocês acham, me digam se vocês prestam atenção nisso, se esse tipo de canal, se esse tipo de conteúdo incomoda vocês. Quero muito saber. Escrevam aí nos comentários, ativem as notificações. Se você achar esse vídeo interessante, se esse assunto for interessante para alguém, encaminhe para essa pessoa, compartilhe. E é isso, gente. Um beijo para vocês e até a quarta que vem. Tchau, tchau.